Agora são 3h50, 10 para as 4 da tarde. O Éden já está aí junto com o Edgar Miguel. Vamos começar conversando aí com o Edgar e com o Éden, né? Qual o assunto de hoje, Éden? Boa tarde, Edgar. Mais uma quinta-feira na nossa estrada. Boa Hoje tarde, Éden e todos aí com vocês, tudo bem? tudo jóia. Hoje eu vou trazer uma frase de um pensador, um filósofo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche parece espirro, né? Falando em Covid, em síndrome gripal, o nome dele parece de espirro. Mas o Nietzsche traz uma frase que me intrigou um tempo desses. Eu falei, qualquer dia desses eu vou trazer para o Edgar Miguel. Eu acho que hoje é um dia... vivemos um momento de novo de muita instabilidade com esse retorno de algumas questões relativas à gripe ou à síndrome gripal que nós estamos vivendo. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. E aí, meu caro Edgar Miguel, a gente consegue despregar os olhos de nós mesmos ou a gente vive apenas no nosso mundo ou na nossa pequena bolha? Boa tarde. Boa tarde, Éden. Você sempre brilhante aí nas colocações, né? Bem, Nietzsche vai na veia, né? Porque enquanto a gente se considerar o centro do universo, né, a gente vai enxergar bem pouco de tudo que está à nossa volta, né? E essa é uma grande dificuldade, né? Nós não temos esse hábito, temos essa capacidade, mas exercitamos isso muito pouco, né? Então, de fato, para a gente enxergar mais amplamente, a gente precisa despregar os olhos de nós, desse umbigo do mundo que a gente pensa que é, né? E, no mínimo, considerar com muita abertura a opinião do outro, a visão do outro, o ângulo que o outro está vendo, que de uma forma muito rica é diferente do nosso, né? Se a gente continuar com a pretensão de que a gente tem a verdade, a gente vai continuar tendo muito problema. Você não acha? Acho, com certeza eu acho. Tem alguma questão, Rosana? Oi, Edgar, boa tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo aqui conosco. Em primeiro lugar, quero mandar um beijão da minha mãe, que te adora, te acompanha aí toda quinta-feira, Dona Dalva, tá? E dizer que essa questão aí que vocês estão abordando tem muito a ver com aquilo que eu tenho falado aqui, né? A pandemia trouxe isso para a gente, Edgar. A gente não consegue... aqueles que têm consciência disso, né? Digamos, você não pode mais viver o individual só para você. Você tem que viver para o outro também, né? Então, é o coletivo agora. Então, a gente vem de um processo pandêmico de muitas perdas, né? De muitos traumas. A gente agora entra numa quarta onda, também assustadora já, em termos de internação e tal. Então, não dá mais para eu pensar só em mim. Olha, é o meu comportamento. Eu tenho que pensar no meu comportamento relacionado ao todo. Não é isso, Edgar? É exatamente isso. Boa tarde, Rosana. Um abraço muito grande à sua mãe, Dalva. Obrigada. Me sinto honrado com a audiência dela, viu? E olha, esse tema que você coloca, e que tem muito a ver com o que o Éden colocou também, é o tema da interdependência, né? Que é um conceito, às vezes até rejeitado pelas pessoas, né? A maioria de nós pensa que se eu fizer a minha parte, e aí a gente precisa ver que parte é essa, se eu fizer a minha parte, está tudo certo. E há muitos anos atrás, eu contei aqui na rádio uma história que é muito ilustrativa sobre isso, é muito rápida. Ela diz o seguinte: se você está numa estrada estreita e está indo na direção do seu objetivo, só que na sua frente tem um carro. Você abasteceu o seu carro, o tanque está cheio, e você está fazendo a viagem. Não é possível ultrapassar, a estrada não permite. Porém, o carro da frente, de repente, para. E verifica-se que o motorista da frente não abasteceu de combustível o tanque dele. Então, veja, a sua viagem parou.
Você cumpriu a sua responsabilidade. Você deu manutenção no seu carro e abasteceu o seu tanque. Mas o outro não. Você foi afetado, mesmo que a sua responsabilidade tenha sido plenamente cumprida. Isso é sinal claro de interdependência. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que também ser responsável integralmente pelo outro, mas a gente precisa pensar de forma interdependente. Não é antiga, é imatura, é ilusória o pensamento de que nada me afeta. Pelo contrário, tudo me afeta. Nós estamos numa teia, onde qualquer movimento na teia mexe com a teia inteira. Ô Edgar, outra questão que eu tenho para você. Eu entendo isso e tenho enxergado dessa maneira. Todos nós, né? O país, os brasileiros, o planeta, e porque a gente sabe que a quarta onda vem aí já desde o finalzinho do ano, chegando em outros países, e agora vem com essa força total aqui para o Brasil também. A gente vive um estresse emocional. Eu penso assim. As pessoas estão estressadas emocionalmente por conta do medo, por conta do pânico, que muitas perderam pessoas, né? Como eu perdi o ano passado, o meu irmão, para a Covid. E você acaba que você fica emocionalmente estressada. Né? Então eu queria que você fizesse uma leitura disso. Você vem enxergando o quadro dessa maneira também? E o que isso afeta, né, a pessoa? Muito bem. Sim, estamos todos muito mais tensos e estressados do que antes da pandemia. Já vínhamos num crescendo em relação a isso, né? Isso era notório. Né? A ansiedade, junto com a depressão, são as doenças que mais crescem no mundo há décadas. Né? O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo. Né? Então, a gente não saiu de uma situação de normalidade e passou por uma situação de grande estresse. A gente estava numa situação já de forte tensão, de estresse, e a pandemia, evidentemente, aumentou de forma exponencial tudo isso. A grande questão existem meios, e esses meios eu não estou me referindo a remédios exclusivamente, né? Existem meios de todos nós nos fortalecermos intimamente para diminuirmos o nível de medo, o nível de insegurança que nós estamos sentindo. Isso é possível. Isso está ao nosso alcance. Agora, eu vejo poucas pessoas querendo, de fato, resolver um problema que eu considero estrutural, que é o nível de medo que tem crescido na população humana ao longo das últimas décadas, que eu já chamo de um medo estrutural. Nós temos medo de tudo. De acordar e de dormir. De morrer e de viver. De forma global. Né? Então, a pandemia só veio, ela não é a causa fundamental disso, ela é apenas uma expressão dessa situação onde o ser humano, e aí de novo eu estou generalizando, não está conseguindo entender o que é viver, no meu entendimento. Então, Edgar, para viver a gente precisa despregar os olhos de nós mesmos, não é verdade? Não Veja só. Não é só? Não só na nossa vida. A nossa vida faz parte de um todo. Tem uma participação bacana, doutor Arruda Filosofia, doutor Arruda sempre conosco aqui participando, é professor de filosofia, inclusive, indicou 2 textos do Nietzsche, Et Homo e Assim Falou Zaratustra. E ele completa dizendo que esses 2 textos são bons para refletir sobre a predestinação, o valor da vida e a arrogância humana. Principalmente essa predestinação de muitas vezes a gente achar que a gente nasceu para fazer uma coisa e ficar perdendo muito tempo achando que nós só nascemos para fazer aquilo e não experimentamos ao longo da caminhada para chegar naquilo que a gente acha que sabe fazer, outras coisas que também possam nos dar prazer, não é verdade, Edgar? E tirar o olho da gente achando que só aquilo vai nos fazer feliz e observar que existem outras pessoas fazendo outras coisas, ou existem outras experiências de vida que nos fazem felizes, também ajudaria, não é verdade, Edgar? Muito,
Esses textos precisam ser estudados, esses temas precisam ser refletidos, eles fazem parte do nosso viver. Né? E você sabe que você, colocando tudo que o doutor Arruda apresentou, me veio à mente muito imediatamente, Éden, que aquela questão de que talvez o grande problema em questão, indo mais a fundo até do que eu já fui, do que a gente já foi, é que a gente talvez não esteja nem vivendo, talvez estejamos apenas sobrevivendo. Né? E quem sobrevive, sobrevive sempre com medo, né? Porque a vida é muito mais do que apenas sobreviver. Isso é típico do reino animal, que apenas sobrevive. Né? Nós temos aspirações mais profundas do que essa, mais subjetivas do que apenas sobreviver. E talvez seja isso que caracterize e que dê sentido à vida humana. Então, esses tópicos colocados pelo Dr. Arruda são fundamentais, até para resolver o problema colocado pela pandemia. Aí eu concordo também, viu? Concordo com o doutor Arruda aí, porque para mim o valor da vida e a arrogância humana, pelo menos durante a pandemia, achei que as pessoas iam mudar demais seus valores, seus princípios e mudar para melhor, mas no meu enxergar, as pessoas se tornaram mais individualistas e mais arrogantes também em relação ao que elas pensam e ao comportamento que elas têm diante de um processo pandêmico desse, principalmente diante da dor do outro, né? Então, eu adorei aí as dicas do doutor Arruda. Obrigada, viu? Mais alguma questão, Éden? Então, eu acho que para a conversa de hoje a gente conseguiu trazer um ponto e esclarecer um pouquinho para que as pessoas pudessem observar e entender um pouco mais. A gente cresce quando a gente se desprega de alguns dogmas. É importante isso também. A pandemia veio para nos trazer alguns dogmas. Entre eles é que nós não somos invencíveis. Um vírus pode acabar com a nossa vida. A dengue veio para mostrar que um mosquito pode acabar com a nossa vida. A vida é preciosa, a vida é única, mas ela é frágil. Exatamente. Exatamente. E por que, Rosana, que poucos de nós aprendemos alguma coisa? Porque a gente continua a lidar com a vida com a mesma lógica anterior. E a lógica do combate, a lógica do individualismo, a lógica do umbigo do mundo. Se a gente não mudar essa estrutura de pensamento e de visão das coisas, não aprenderemos coisa alguma. É isso aí. Edgar, é sempre um prazer falar com você, viu? Te ouvir, aprender com você. Eu agradeço sua participação nesta quinta-feira. Um beijão no seu coração. Obrigada, viu? Muito obrigado, Luz, a todos.